pessoal, sejam todos bem-vindos, que sejam todos muito bem recebidos por nós, né? Estou aqui representando a comissão organizadora do Congresso PUC, segunda edição. A qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, né, estamos aqui para lhe saudar. Bom, o Congresso PUC, né, nós estamos na segunda edição do Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva, o Congresso PUC segunda edição, que tem como, né, temática avanços e desafios para a segurança do paciente na saúde pública e coletiva. Nós, da Literacia Científica, Editora e Cursos, estamos, né, com o Congresso PUC realizando o nosso 10º evento, né, que ao longo desse tempo, desses anos, nós estamos nos consolidando, né, na promoção de eventos científicos de maneira online, e buscando ancorar, né, nossos valores na responsabilidade, respeito, criteriosidade, ética, compromisso, profissionalismo para com os participantes dos nossos eventos. Nesse ano, nós tivemos como temática central avanços e desafios para a segurança do paciente na saúde pública coletiva, né, que aqui estamos oportunizando um espaço, né, privilegiado para o debate e compartilhamento de conhecimento, né, a despeito dessas questões. Bom, a escolha desse tema reflete uma urgente necessidade de se aprofundar a discussão sobre a segurança do paciente, uma questão vital, né, para a garantia da qualidade dos serviços de saúde. Quando lançamos o olhar, né, no contexto da saúde pública coletiva, esses desafios ainda se tornam mais complexos, né, uma vez que abrangem desde infraestrutura e recursos humanos até a questão e a gestão de políticas públicas e equidade nos acessos ao serviço de saúde, né, e aos cuidados. Nosso evento, né, tratará de abordar uma ampla gama de pautas, né, cruciais, incluindo, né, todas as temáticas relacionadas, mas não se limitando, né, a nenhum papel. Bom, para iniciarmos, né, de maneira bem contundente, nós estaremos aqui hoje recebendo Igor Alves de Paiva Nascimento. Olá, Igor, tudo bem? Tudo ótimo, Mayara. O Igor irá hoje ministrar uma palestra com temática Impactos da falta de comunicação na equipe multidisciplinar, evidências da Amazônia Setorial, né, que será ministrada por ele nesse momento. Eu vou fazer uma breve apresentação do Igor, mas eu sei que ele também vai fazer isso, e só mesmo por uma mera questão de formalidade, né? Igor é enfermeiro graduado pela Universidade Federal de Roraima, membro do grupo de pesquisa em saúde e fronteira, e atua nas áreas de conhecimento de saúde, comunicação e âmbitos epidemiológicos. Igor, seja muito bem-vindo. De antemão, queremos agradecer bastante você ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui conosco. Você está em uma região, ao tempo em que é privilegiada, é uma região também que apresenta uma particularidade, né, na qual é de fundamental importância que nós conheçamos, né? Que a gente saia um pouco do nosso mundinho e conheça outros mundos que o nosso país, né? Por ter uma dimensão aí continental, consigamos observar como que isso se comporta nesses contextos que são tão singulares, tão particulares. Tá, Igor? Muito obrigada. A partir de agora você tem de 45 a 50 minutos para sua palestra. Ao final a gente volta, faz os questionamentos e sinta-se completamente à vontade, tá? Muito obrigado. Eu me chamo Igor Alves de Paiva Nascimento. Como a Mayara falou, sou graduado, né, enfermeiro de formação pela Universidade Federal de Roraima. Atualmente estou cursando mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal do Acre, onde resido. É um prazer imenso participar do Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva, né, em sua segunda edição, e falar sobre os impactos da falta de comunicação na equipe multidisciplinar é uma temática importante e evidente dentro do cenário de saúde, né, no contexto de prestação de serviços em saúde,
A minha palestra foi pleitada dentro de evidências trazidas de uma pesquisa realizada por mim no norte de Roraima. Reconhecendo um pouco da pesquisa que eu fiz, né, que foi reconhecer o processo de organização de trabalho a partir da percepção da equipe gestora, que faz parte do DCI Leste de Roraima, né, no extremo norte de Roraima. E para iniciar um pouco do conhecimento dessa palestra, eu abranjo aqui a equipe multidisciplinar, né, na qual faz parte dessa equipe gestora, da qual eu submeti a pesquisa, que dessa equipe multidisciplinar são compostas de cirurgião dentistas, psicólogos, médicos, enfermeiros e nutricionistas. É importante destacar, dentro do processo de trabalho desses profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar, que eles têm uma normativa da qual traz esse processo de nucleação, nessa forma de trabalho que eles trabalham entre si. Esses profissionais que participaram da pesquisa, eles compõem os núcleos, né, trazido aí pela nota técnica de número 17, implementada em 2018, e aí cada profissional ele é responsável por um núcleo, ou seja, ele faz gestão dentro de um núcleo, né? Apresento aqui os núcleos dentro desse processo de trabalho que funcionam no Celeste de Roraima, meramente por conhecimento informativo, né? No qual o núcleo 1, ele faz a análise da situação de saúde, né? Ele é responsável pelo sistema de informação de saúde indígena. O núcleo 2, ele planeja e faz a gestão de trabalho e educação permanente dentro desse processo de prestação de serviço de saúde. O núcleo 3, que ele compõe ali a saúde das mulheres e das crianças. O núcleo 4, ele faz ali aquela promoção da saúde. O núcleo 5, prevenção e controle das doenças e dos agravos. É importante reconhecer como o processo de trabalho se dá, porque durante a palestra eu vou enfatizar as falas dos entrevistados, nas quais trazem justamente essa evidência que a gente quer abordar aqui nessa palestra. A minha pesquisa ela teve aí os aspectos éticos aprovado pelo CEP, né, sobre o número 6.501.776, né, garantindo aí a privacidade, né, dos dados dos entrevistados. Eles serão apresentados aqui por meio de um código, né, entrevistado e a numeração da qual ele foi entrevistado. Da organização dentro do processo de trabalho desses profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar, perguntamos se algum deles tiveram feito, né, ou foram colocados em algum curso dentro do processo de trabalho para que eles conhecessem como se dava esse processo. 91% dos profissionais que responderam às perguntas falaram que não fizeram nenhum curso que tratasse sobre esse novo modelo de processo de trabalho, das quais eles eram submetidos. E aí eu trago aqui o autor Azevedo et al. 2022, né, na qual ele fala justamente sobre essa vulnerabilidade programática dentro do ambiente de saúde, né? O prestar serviço sem conhecer como minha organização de trabalho, como meu processo de trabalho se dá, isso traz grandes impactos, né? Trazendo aí fragilidades na articulação da minha equipe dentro do meu processo de trabalho, né? Trazendo aí impactos negativos dentro do meu modelo de organização, né? Trazendo também uma insuficiência na articulação e outros serviços das quais necessitam da minha prestação de serviço, né? A implementação de estratégias de gestão, tendo em vista que aqui eu trato de gestores dentro de uma equipe, os cuidados das quais eles vão ser responsáveis de gerar serão ineficientes dentro do processo de trabalho, dentro da organização ali que eles se encontram. Quando a gente tratou de comunicação e gestão, trazer essa intersetorialidade entre eles, essa interseccionalidade entre essas duas temáticas, vimos que existe uma associação entre gestão e comunicação, né, na qual eles tentam otimizar as ações de saúde no território, né, passando por uma retroalimentação de dados, que passa justamente pelo núcleo 1, na qual eu mostrei anteriormente, que é responsável pelo sistema de informação
dentro da saúde indígena, né? Muitas vezes esses dados não são compartilhados entre os núcleos, né? Conforme vocês perceberão nas recortes das entrevistas que eu mostrarei adiante, né? Quando eu trago aqui a fala do entrevistado 1, na qual ele fala que essa relação, tratando-se de comunicação, não é tão próxima, mas existe, né? Todo dado coletado e toda notificação que são inseridos no núcleo 1, que é o CIASE, que é o de gestão de informação, essa comunicação e transferência de dados entre a equipe multidisciplinar, entre os gestores responsáveis por esse modelo de organização, não está tendo, segundo o entrevistado 1, né? E aí o entrevistado 3 corrobora com a fala do entrevistado 1 quando ele fala que o suporte à nucleação é eficaz quando há harmonização dentro da equipe, ou seja ela dividida ou não. No entanto, ela se torna ineficaz quando os responsáveis técnicos, que é o responsável de cada núcleo, como eu já demonstrei, dentro do próprio núcleo não consegue se entender, né? E aí isso leva à exclusão de alguns membros, né? As falas dos entrevistados, a gente começa a observar as falhas comunicacionais, né? Nas quais, como o autor expõe, eu percebo que existe uma falha comunicacional e que isso vai trazer, de certa forma, um impacto dentro da gestão de trabalho desses profissionais. Quando a gente traz aqui a comunicação e eficiência, essa inter-relação entre essas duas temáticas, eu trago aqui a fala do entrevistado 11, né, na qual ele fala que as fragilidades do núcleo estão exatamente na interação entre os responsáveis técnicos, né, principalmente por conta da falta da causa da rotatividade, né. E ele fala que seria possível unificar as ações e atuar de forma integrada. E aí o autor Mendes et al. 2018, ele fala sobre esses impactos negativos na qualidade das ações de saúde. Ou seja, a falta de comunicação, a inter-relação dentro do processo organizacional, dentro do processo de prestação de serviço, quando o entrevistado 11 fala que cada responsável técnico trabalha isoladamente dentro da sua caixinha, né, isso traz impactos diretamente no processo de prestação de serviço, de uma saúde de qualidade. Aqui exponho a vocês, né, evidencio para vocês responsáveis técnicos de um setor de gestão, mas assim como se apresenta aqui a comunicação como uma falha representativa trazendo impactos negativos na qualidade das ações de saúde, essa falta de comunicação ela pode se estender tanto dentro dos hospitais, né, interhospitalar, entre hospitais e fora também do ambiente hospitalar. E aí, quando eu exemplifico aqui a comunicação em si, né, o autor de Almeida 2024, ele fala que a comunicação em saúde, ela é um instrumento da literacia em saúde para um melhor acesso, compreensão e avaliação, e, sobretudo, o uso desses recursos de saúde. E é justamente o que falta, né, dentro dessa equipe multidisciplinar. E quando se falta comunicação, eu não tenho como compreender como o meu processo de trabalho se dá, ou como eu devo fazer com que o meu processo de trabalho seja bem feito, né? Avaliar o que eu devo fazer dentro da minha equipe multidisciplinar, isso não tem como acontecer se não há uma comunicação utilizada como um instrumento a ser colocado em prática dentro do processo de trabalho, né? E aí eu trago aqui a fala do entrevistado 5, né, na qual ele fala que é preciso realmente alcançar, abraçar um ao outro para a gente ter realmente êxito, né? E aí eu trago um ponto aqui que é o acesso a serviços prestados ao usuário. A partir do momento que eu tenho uma fala de um profissional de saúde, na qual ele fala que é preciso se abraçar para que eles tenham êxito, eu vejo que os recursos de saúde, eles são ineficientes, né? Quando eu não consigo, tem profissionais que não conseguem avaliar o seu processo de trabalho, não conseguem compreender a forma com que os outros ao seu redor trabalham,
né? E aí o autor Silva et al. 2023, ele fala justamente isso, ele relaciona a interprofissionalidade com a integralidade e a resolutividade do cuidado em saúde, né? Ele destaca a importância da comunicação entre os membros da equipe, que trazem justamente esses malefícios, né? Uma má avaliação, uma má compreensão, e infelizmente a prestação desse serviço, né, para os usuários, para com quem precisa da saúde, né, tornar esse ambiente coletivo para que eu alcance os meus indicadores de saúde, isso se torna uma irrealidade dentro desse cenário. E aí, quando eu faço uma interseção aqui, relaciono o trabalho em equipe e as fragilidades observadas, eu tenho que, entre os núcleos, né, esse trabalho aparece meio que potencializado em todos os contextos e também são associados à categoria comunicação, né, as fragilidades. E aí eu trago aqui, exemplifico o núcleo 1, né, que ele é transversal aos demais, como eu mostrei ali naquele processo, né, que traz a nota técnica de número 17 de 2018, que mostra que o núcleo 1, ele é transversal a todos os núcleos, tendo em vista que ele trata dessas informações que possibilitarão que o processo de trabalho seja ocorrido entre os núcleos que prestarão serviços de saúde. E aí eu trago a fala do entrevistado 10, que ele fala que o núcleo 1, né, nesse modelo de trabalho, funciona basicamente como ponto central. Ou seja, essa transversalidade, ela é reconhecida pelos responsáveis técnicos, né? E aí ele fala, não que ele seja importante que os demais, mas ele acaba abraçando a todos. Ou seja, o núcleo 1, ele promove ali uma essência da sua função social, né, que é trazer uma interseção e tornar o processo de trabalho formal e evidente, né, tentando ali conduzir um processo de comunicação entre os núcleos, né, e aí o entrevistado 10 fala, mas ele acaba abraçando todos enquanto os outros não o abraçam, ou seja, a reciprocidade comunicativa entre os núcleos, entre a equipe multidisciplinar, os responsáveis técnicos, que são médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas, cirurgião dentista, ela não ocorre de uma forma recíproca, tendo em vista que apenas um núcleo faz o seu papel, a sua função social, né? A partir dessa fala, a gente consegue observar, tornar evidente que há um desencontro entre os núcleos, né, exceto pelo núcleo 1, que tenta ali tornar essa comunicação mais agregada entre a equipe multidisciplinar, para que seja, então, alcançado uma prestação de serviço de qualidade, né, os indicadores de saúde venham a ser alcançados. O autor Kennel et al. 2003, ele fala dessa colaboração interprofissional, né? Que ele fala que essa colaboração ela tem a capacidade de articular e gerar múltiplos conhecimentos na produção de cuidado. Ou seja, a partir do momento que eu não tenho uma colaboração da equipe multidisciplinar, da equipe que torna o processo de trabalho mais eficiente, eu não tenho como gerar conhecimento e muito menos produzir um cuidado de qualidade, um cuidado que as pessoas possam pleitar de forma universal, né, de um serviço de qualidade. Quando eu relaciono a comunicação e a colaboração entre a equipe multidisciplinar, que aqui, nesse cenário, compõe a equipe de gestores responsáveis técnicos por cada núcleo, né, o autor Peduzzi e Agrelli, em 2018, eles falam justamente sobre essa tipificação, essa caracterização, dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, duas modalidades, que é a colaboração interpessoal, né, entre pessoas, na qual ele fala que essa colaboração em equipe e a colaboração em rede e com a comunidade, né? Ele traz essa colaboração interpessoal como um fator preponderante para um contexto de saúde coletiva, de saúde em comunidade, né? Na qual a gente consegue aí produzir
um atendimento qualificado ou um alcance de indicadores de saúde, como nos encontramos aqui nesse cenário, de qual eu trato de gestores, né? E aí eu trago a fala do entrevistado 3, que ele fala que é um núcleo que particularmente mantém a comunicação apenas para enviar as escalas pelo WhatsApp e radiofonia. Ele traz essa comunicação possibilitada, né? Mas ele meio que reclama de como ela se dá, né? Ou seja, não tem um encontro ah, presencial na qual eu falo do que eu posso ou não fazer, do que eu posso ou não melhorar, para que eu venha conhecer e agir dentro do meu processo de trabalho. Né? O autor de Almeida dos 24, ele fala justamente sobre isso, na qual ele fala que a comunicação possibilita a compreensão e avaliação dentro do contexto de saúde, né? Na qual a gente considera a fala da entrevistada, né, de modo geral, é possível observar que a comunicação entre os núcleos é percebida, né, apesar de uma fragilidade evidente, né, quando a gente trata de logística, né, ou seja, tem também ali uma falta de logística devido a essa quebra da comunicação entre a equipe multidisciplinar de responsáveis técnicos. Quando a gente relaciona a comunicação entre outros eixos, né, a gente traz aqui a fala do entrevistado 10, que ele fala que o núcleo 1 abraça todos e todos não abraçam ele, no modelo que a gente trabalha hoje. Ou seja, quando a gente interrelaciona a comunicação entre os núcleos, existe uma interseção, ou seja, existe uma comunicação, vamos dizer que proporcionada pelo núcleo 1, para que todos tenham acesso ao seu processo de trabalho. No entanto, quando a gente trata aqui do entrevistado 3, que ele fala que quando eu não estou, o colega do meu núcleo acaba, de uma certa forma, me cobrindo, eu tenho uma comunicação entre a equipe relacionada, né, tem uma interseção entre os profissionais de cada núcleo, né, eles se comunicam entre si, mas os núcleos não se comunicam entre eles. Ou seja, a comunicação ela não se abrange saindo de cada caixinha, de cada núcleo, de cada responsável técnico, ela não se abrange entre os núcleos, produzindo assim uma falta, né, de reconhecimento do processo de trabalho, na qual eu posso avaliar de forma qualitativa como alcançar os meus indicadores de saúde. E aí nós percebemos que existe uma comunicação entre núcleo, na qual a equipe entre si se comunica, se ajuda, mas quando a gente parte para fora entre os núcleos, 1, 2, 3, 4 e 5, essa comunicação inexiste, né? E aí produz uma má qualidade dentro do processo de prestação de serviço. E aí eu trago aqui, né, fechando um pouco desse conhecimento, os impactos da comunicação dentro do processo de trabalho aqui exposto entre os responsáveis técnicos que compõem uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, enfermeiros. A gente vê e evidencia a falha da comunicação dentro do trabalho em equipe, trazendo aí fragilidade entre os núcleos e trazendo também impactos na vigilância em saúde, porque tendo em vista que eles produzem indicadores de saúde dentro desse modelo de trabalho, a gente percebe que esses impactos não se resumem apenas a esse cenário que a gente expõe hoje nessa palestra, e sim a ambientes hospitalares, aonde a saúde estiver, né? Que a saúde ela não se resume apenas ao ambiente hospitalar. Onde não existe comunicação, eu não tenho como produzir, avaliar, compreender o meu processo de trabalho, trazendo aí impactos negativos dentro de toda a prestação de serviço de saúde.
E aí, muito obrigado, né? Essa foi um pouco, trazia aí um pouco dos impactos dentro do processo de saúde, dentro da prestação do serviço de saúde, aqui que eu exponho responsáveis técnicos dentro de uma equipe gestora, mas que isso não se resume apenas a esse cenário, né? Quando a gente põe em prática a comunicação eficiente, uma comunicação efetiva, a gente consegue alcançar, né, falo eu como profissional da saúde, né, consegue prestar um serviço de qualidade, consegue alcançar os indicadores de saúde, tendo em vista que precisamos dar e prestar uma saúde, né, de qualidade aos indivíduos que dela necessitam, né, e expressar aqui que é super importante uma comunicação efetiva e eficiente, né, que essa palestra sirva de exemplo para quem assistir, né, e levar para dentro do seu ambiente de trabalho, para dentro do seu processo de trabalho, que a comunicação ela é importante para que seja garantida aí na prestação de serviços de qualidade. E muito obrigado. Oi, Igor, estamos de volta. Primeiramente, eu quero te parabenizar, né, pela sua palestra, excelente palestra. Nos contemplou bastante, assim, com relação a essa temática que nós buscamos, né, montar um arsenal de informações, palestras e minicursos muito voltados, né, para esses olhares, né, que você trouxe aqui para nós. Eu vou te fazer duas perguntinhas bem rápidas, mas antes eu quero fazer dois comentários. Comentário 1, e aí você pode, em cima, fazer a sua réplica. Mais cedo, né, eu apresentei problemas de saúde há uma semana. E aí, mais cedo, eu fiz uma consulta no pronto atendimento pelo aplicativo do meu convênio. E aí, a médica que me atendeu não conseguiu escutar o que eu disse, né? Eu procurei o atendimento por uma causa que me era mais emergente, né? Que eu já tenho, é um sintoma que eu já tenho há uma semana, e ela só conseguiu entender e dar atenção para a segunda causa, que no caso foi uma alergia, né? Que me ocorreu a essa madrugada. Então, assim, o meu problema que vem acontecendo há uma semana, ela não escutou, não entendeu, e me senti desatendida nesse sentido. E aí, vendo a sua fala, vejo o quanto isso é problemático. Problemático tanto nessa dificuldade e nessa ausência de comunicação entre a equipe e a ausência de comunicação entre cliente e profissional, que é uma coisa que acontece muito, e que jamais deve acontecer, uma vez que quando isso nos ocorre, nós não temos segurança em seguir as orientações que aquele profissional nos deu, e acaba que nos deparamos com uma certa frustração de não ter o nosso problema resolvido. E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, diante dos discursos que você já coletou, que você já presenciou, e até mesmo suas experiências pessoais com relação a isso. Mayara, é super interessante a tua fala, né, a tua posição, tendo em vista que a comunicação, eu trouxe aqui exemplificando a falta de comunicação dentro da equipe multidisciplinar, mas a falta de comunicação não se resume apenas a uma equipe, né, quando a gente traz, né, a fala da Mayara para dentro do contexto falta de comunicação, existe falta de comunicação também entre o profissional
e o indivíduo que necessita da prestação de serviço de saúde, né? E aí eu tenho uma quebra dentro do processo de cuidar, né, da médica com a Maiara, né, enquanto paciente, na qual a paciente não vai fazer o uso da prescrição recomendada pela médica, tendo em vista que ela percebeu que não tem alguma coisa certa ali, né? Ou seja, a comunicação acaba, a falta de comunicação acaba evidenciando, trazendo impactos negativos, tanto para o tratamento medicamentoso, para o psicológico da paciente, a falta de segurança do paciente com o profissional de saúde. Então, assim, quando se falta comunicação, quando se falta essa ligação entre paciente e profissional de saúde, existe uma sequência de fatores que serão impactados negativamente. Quando você tem falta de comunicação, a gente não consegue relacionar impactos positivos a esse fator, né? E aí existem vários degraus que só vai descendo, a gente nunca consegue ligar algo positivo à falta de comunicação. Isso mesmo, Igor. E aí, para complementar a tua fala e já entrar no questionamento, essa falta de comunicação, falha de comunicação, é uma coisa que eu acredito que seja muito produto da nova forma de nós nos relacionarmos, de nós vivermos, né? Às vezes você marca um encontro com uma pessoa, família, amigo, e naquele momento, né, que é para ser só vocês dois, né, ou só só aquelas pessoas que se disponibilizaram a se encontrar, não tem a conversa, todo mundo fica no celular, então às vezes você fala uma coisa importante, a pessoa não dá atenção, mas aí eu te faço uma pergunta, assim, né, eu vejo pela sua fala, eu percebi que tudo que acontece na sua realidade, no cenário que você investigou, não difere muito do cenário que eu frequento, do cenário que eu trabalho, eu também sou enfermeira, então fica muito semelhante, né? É um problema realmente, vamos dizer assim, global. Mas aí, como eu falei no início, né? Eu acho muito interessante que atualmente você mora onde? Atualmente estou morando no Rio Branco, Acre, mas eu morava em Roraima, no estado de Pronto, Roraima, Boa Vista. isso, ótimo. Então você mora numa região que tem uma certa dificuldade, um certo isolamento geográfico, correto? Correto. Pronto. Então, diante disso, a pergunta que eu te faço é: você, como um residente daí, que conhece todos os desafios e as possibilidades, como que esse isolamento geográfico e uma infraestrutura precária, que é algo que é comum a todas as regiões do Brasil, essa questão de infraestrutura, que está muito ligada à política, enfim, influenciam nessa comunicação entre esses profissionais de saúde? Olha, em relação à comunicação interprofissional, eu acredito que ela é mais relacionada ao processo de cuidar, né? Mas quando a gente tenta, por exemplo, uma comunicação científica, eu acho que já tem um pouco de dificuldade, um pouco ali de um preconceito meio que velado, né? Porque quando se trata do norte, a gente tem uma imparcialidade de certos benefícios, né? Mas em relação à comunicação, assim, dentro da região que eu estou, ela é mais dentro do processo de cuidar mesmo. Ela não, o fato de eu estar numa região que me torna isolado do Brasil não impacta de forma nenhuma na parte de comunicação entre profissionais de saúde, não. Entendo. É como eu falei para você, assim, pelos seus relatos, né? E eu tenho certeza que
na menor cidade do Brasil, a maior, esses problemas certamente serão, se não todos iguais, mas pelo menos assim 90% serão comuns a todos os lugares, né, do Brasil. E aí eu fico curiosa, né, porque você como estudioso, alguém que está imerso nesse processo de conhecimento, quais seriam assim umas estratégias, né, que poderiam ser adotadas para melhorar essa comunicação entre esses profissionais, não só da equipe multidisciplinar, mas profissionais entre os profissionais e a gestão da instituição de saúde, seja o BS, o hospital, e a gestão governamental, vamos dizer assim, de um âmbito mais político, assim, na sua visão, pelo seu conhecimento, experiência e imersão nessa temática. Mayara, eu vou te falar uma coisa. Eu trouxe aqui, né, a comunicação mais evidente dentro da equipe gestora da qual eu investiguei. Mas Uhum. se qualquer equipe que você se dispõe a investigar, seja ela de saúde, seja ela de gestão, seja ela administrativa, vai haver ali uma falta de comunicação, das quais vai impedir que as pessoas reconheçam e façam o seu processo de trabalho de forma qualitativa, né? Quando eu pensei essa palestra, eu pensei em algo inovador, né? Porque é muito difícil a pessoa trazer uma palestra com evidências de uma pesquisa científica, né? E quando eu trago aqui para minha percepção, né? Quando eu fui lá e apliquei o processo de investigação, apliquei as entrevistas, nós, como pesquisadores, começamos a observar a falta de comunicação, mas além da falta de comunicação, tinha vários outros entraves que possibilitavam desses profissionais chegarem a uma prestação de serviço de qualidade. E depois, com os resultados, eles tiveram acesso aos resultados, né? E eles perceberam que eles falaram mesmo, com certas palavras, que erros tão básicos estavam acontecendo, que é justamente a falta de comunicação entre as equipes. Ou seja, eles sentaram e começaram a fazer meio que um processo de reuniões entre eles para que eles pudessem se entender, né? Eu Uhum. acho que o que eu não trouxe aqui porque não cabia, né? Não estava ligado à temática, é o processo de ocupação dos profissionais de saúde hoje no Brasil, eu acho que no mundo, né? Ele é muito doloso quando a gente vê a carga horária de trabalho desses profissionais e com quantos pacientes eles têm que lidar. Hoje, trazendo aqui para a realidade da minha pesquisa, um profissional enfermeiro cuida de várias comunidades que tem mais de 300 indígenas. Né? O profissional psicólogo, quando eu fui entrevistá-lo, ele falou que ele era o responsável por mais de 300 indígenas da comunidade que ele cuidava. Ou seja, não tem como Absurdo, né? eu resolver a minha prestação de serviço e, ao mesmo tempo, tentar me comunicar com a minha equipe, não dá tempo. Então, assim, a comunicação é um fator preponderante que traz um impacto negativo no processo de trabalho, mas tem outros fatores que me impedem que eu consiga me comunicar com as pessoas que estão ao meu redor, né? Infelizmente, isso é uma realidade não só do norte, não só do sul, não só do nordeste, é uma realidade meio ali que mundial e que não se fecha apenas aos profissionais de saúde, infelizmente, isso vai além de ser profissional da saúde, né? E traz, infelizmente, uma qualidade de prestação de serviço. É. Assim, Igor, por mim a gente ficaria aqui horas e horas, né, tecendo, né, e costurando cada vez mais sobre essa temática que muito me interessa e é extremamente interessante, mas diante da sua proposta, assim, quero só te agradecer, dizer que nós ficamos muito felizes em receber a sua proposta de palestra. A nossa intenção é a gente estar cada vez mais capilarizado dentro do Brasil, trazer todas as pessoas que tem muito conhecimento e muito a compartilhar conosco, né? Essa sua visão, para mim, acabo valorizando bastante pelo fato de não ser a minha realidade. Eu
tem essa curiosidade de saber como que é, né? Porque não tenho o preconceito, eu quero é conhecer, saber de fato como que quais são as estratégias que vocês usam, porque a gente sabe que nós, enfermeiros, assim, nós somos artistas, né? Se você for no hospital, a gente improvisa várias coisas, que não é o correto, mas entre salvar uma vida, né, e fazer aquilo que e deixar de fazer alguma coisa por não ter determinado equipamento ou determinado material, a gente sempre vai optar pela vida, né? É verdade. Assim, muito obrigada, né? Eu que Sinta-se à agradeço. vontade para estar conosco em novas oportunidades e uma boa tarde para você. Muito obrigado, é um prazer poder contribuir com vocês e até a próxima. Obrigada, Igor.